Sabe aquelas histórias de arrepiar do Japão feudal? De espíritos, maldições. Sei, claro. E se elas não fossem só lenda? Hoje a gente vai mergulhar fundo no lado B do período Edo. Uma era que todo mundo associa ordem, né? Samurais, disciplina. Exato. Mas que, pelo visto, escondia um lado bem sombrio. A grande questão que o material de hoje coloca é: esses contos eram só folclore para assustar as crianças? Ou o registro de algo bem mais real? É uma pergunta ótima porque ela desafia essa imagem clássica que a gente tem do período Edo, que foi ali de 1603 a 1888. Um tempão. Sim. A gente pensa logo no shogunato Tokugawa, né? Mão de ferro, Japão isolado. E, ao mesmo tempo, uma explosão de cultura, com teatro, kabuki, gravuras. Uma estabilidade quase forçada. Exatamente. Mas os documentos que a gente está analisando, diários, pergaminhos de templos, relatos locais, eles pintam um quadro totalmente diferente. Revelam um mundo paralelo, sabe? Um submundo de práticas espirituais e medos que corria por baixo de toda essa ordem aparente. Um submundo. Eu gosto dessa ideia. Porque a contradição é gritante. Com certeza. De um lado, uma sociedade super controlada, cada um no seu quadrado. Do outro, um pessoal tentando, invocar espíritos, mexer com forças incontroláveis. Como é que essas duas coisas existiam juntas? Então, o que é fascinante é que uma coisa talvez alimentasse a outra. A análise sugere que justamente por causa dessa rigidez social, sabe, dessa pressão toda por conformidade, o mundo espiritual virou uma arena de poder alternativa. Não era só superstição, então? De jeito nenhum. Era levado muito a sério. A gente tem relatos bem concretos de templos remotos, escondidos nas montanhas, onde monges e outros praticantes tentavam se comunicar com os mortos, longe dos olhos do governo. E se comunicar me parece uma palavra bem suave. Pelo que eu entendi dos documentos, o negócio era mais ativo, não era? Muito mais. Não era só para bater um papo. Certo. As cerimônias tinham propósitos bem práticos. Alguns pergaminhos descrevem rituais para apaziguar um onryo. Um espírito vingativo? Isso. Um espírito que estaria causando doença ou azar para uma família. Outros rituais buscavam proteção de um ancestral para garantir uma colheita boa ou sucesso numa batalha. Mas as práticas mais secretas e proibidas eram as de manipulação. Manipulação? Como assim? Tipo, usar um espírito como uma arma? Precisamente. Imagina um clã de samurais que contratam um mestre espiritual para invocar uma entidade e, sei lá, amaldiçoar o clã rival. Uau! E isso não era visto como fantasia. Nos diários da época, isso é tratado como uma estratégia de guerra, tão válida quanto uma emboscada. Então o ocultismo era um sistema de poder paralelo. Perfeito. Onde o governo controlava o mundo visível com a espada, esses rituais tentavam controlar o invisível com encantamentos. Era uma outra guerra, sabe? Travada em outra dimensão. Essa ideia é incrível, mas ainda parece um pouco teórica. Onde que isso acontecia na prática? Esses documentos que a gente tem, eles apontam para lugares reais com nome e endereço? Apontam. E é aí que a coisa fica palpável. O primeiro caso que a análise detalha nos leva ao templo de Kofukuji, lá na antiga capital, Nara. Certo, um lugar super importante, um centro do budismo. O que acontecia lá? Então, os registros do templo e diários de monges da época falam de Aparições? aparições recorrentes de figuras sombrias, tipo vultos, que se moviam pelos pátios de madrugada. Ok. Mas o detalhe crucial é que esses avistamentos ficavam mais intensos em períodos específicos. E esses períodos coincidiam com rumores de que cerimônias de invocação proibidas estavam acontecendo em alas secretas do templo. Tá, mas cânticos estranhos, vultos num templo antigo, isso não poderia ser só, sei lá, o vento, a imaginação do pessoal. O que torna esses relatos tão convincentes para os pesquisadores? A consistência. E a corroboração externa. Não eram só os monges que viam.
Moradores que viviam ali perto do templo relatavam ouvir cânticos e sinos em horas que o templo deveria estar trancado. Completamente vazio. Ah, então não era uma pessoa só. Não. Eram múltiplas testemunhas descrevendo os mesmos fenômenos, ao longo de anos. Para a cultura da época, a conclusão era óbvia. Alguém lá dentro estava abrindo portas que não deveriam ser abertas. Entendi. Não era um evento isolado. E essa prática ficava só nos grandes centros religiosos ou se espalhava pelo país? Se espalhava. E de formas bem diferentes. A análise nos leva também para as aldeias remotas do norte de Honshu, a ilha principal do Japão. Certo. Lá, em comunidades rurais isoladas pela neve por meses, o medo era mais sutil, mais constante. Mais sutil como? Do que eles tinham medo? Não era de uma aparição direta, de um fantasma. Era de uma presença. Os relatos locais falam de sussurros que o vento parecia trazer das montanhas, sabe? De sombras que se moviam com o canto do olho. Nossa! E o mais arrepiante, que aparece em vários diários de agricultores, é uma sensação opressora de estar sendo observado, mesmo dentro da própria casa. Que tenso! E a crença local atribuía isso a ecos de rituais antigos feitos séculos antes para se comunicar com espíritos vingativos da natureza. Era como se a própria terra tivesse memória e sussurrasse os segredos de um passado violento. Isso é impressionante, porque uma coisa é o medo num templo, que já é um lugar de poder espiritual. Outra é em vilarejos, mas o que me chocou mesmo na documentação foi ver isso num dos maiores símbolos de poder militar do Japão, o castelo de Himeji. O que samurais, o ápice da disciplina, estavam fazendo mexendo com um ritual proibido. Provavelmente desespero. O castelo de Meiji, que hoje é patrimônio da Unesco, era uma fortaleza. E os textos antigos indicam que samurais de alta patente faziam rituais secretos nos seus subsolos, nas passagens subterrâneas. E qual era o objetivo? No começo era nobre, buscar proteção espiritual para suas famílias, para o seu senhor, o daimyo. Eles queriam, blindar o território contra doença, fome, inimigos. Eu fico imaginando o conflito na cabeça de um samurai. Ele é treinado a vida toda para ordem, para o controle. Fazer um ritual desses, que é basicamente invocar o caos, deve dar um curto-circuito mental, né? A análise toca nesse ponto e sugere que era um ato de último recurso. Quando a espada, a estratégia, a política, quando tudo isso falhava, eles se voltavam para o invisível. O problema, segundo os relatos, é que o feitiço virou contra o feiticeiro. As cerimônias saíram de controle? Exatamente. Elas parecem ter atraído entidades que não eram nem um pouco protetoras. E quais foram as consequências disso dentro do castelo? Os registros falam de fenômenos bem aterrorizantes. Guardas noturnos relatando o surgimento de manchas de sangue em paredes de corredores, paredes que estavam limpas segundos antes. Que horror! Outros descrevem sombras com formas humanas se movendo em alta velocidade pelos pátios durante a noite. Imagina a tensão de vigiar um lugar onde a ameaça não vem só de fora, mas pode surgir de uma parede do seu lado. A busca por proteção transformou o lugar numa assombração. É uma ironia tremenda. A gente falou de templos, vilarejos, até castelos. Mas e os lugares que já nasceram com essa fama? Que sempre foram vistos como amaldiçoados? A documentação fala de algum lugar assim? Sim, e nos leva ao local talvez mais sombrio de todos, cuja reputação atravessou os séculos. A floresta de Aokigahara. A famosa Floresta do Suicídio. Exato. Mas o que esses documentos revelam é que a fama dela é muito, muito mais antiga que esse apelido moderno. Registros da Era Edo já mostravam que os moradores das vilas próximas evitavam a floresta a todo custo. E não era só pelo medo de se perder, né? Não. A crença era que o lugar era habitado por yurei, espíritos que morreram de forma trágica e não encontraram paz. E os rituais proibidos também aconteciam lá. Aokigahara era considerado o lugar perfeito para isso, justamente por já ser espiritualmente contaminada. Acreditava-se que a linha entre o nosso mundo e o outro já era mais fina ali. Então era uma combinação explosiva. Totalmente. Espíritos perturbados, mais rituais proibidos, isso teria criado um ambiente de atividade sobrenatural intensa.
Os relatos da época são bem específicos. Tipo o quê? Viajantes que ouviam vozes chamando seus nomes de dentro da mata, tentando atraí-los para a escuridão. E aparições de figuras humanas que se materializavam na névoa e sumiam logo depois. A reputação de hoje não surgiu do nada, foi construída sobre um alicerce de séculos de medo. Ok, juntando todas essas peças. Kofukuji, Honshu, Himeji, Aokigahara. A grande questão é, o que a gente faz com isso? É só uma coleção de histórias de terror fascinantes ou esses relatos nos dizem algo mais profundo sobre a sociedade da época? Nos dizem algo fundamental. O ponto central da análise não é provar se uma sombra no castelo de Himeji era real nos nossos termos de hoje. Certo. O ponto é que, para as pessoas daquela época, o medo era uma força concreta. Ele influenciava onde construir uma casa, que caminho evitar à noite, com quem se casar. Era um elemento ativo no dia a dia. A experiência do medo era real, independente da causa. Precisamente. E é aí que aquela ideia do sistema de poder paralelo volta com tudo. A espiritualidade no período Edo estava ligada à disciplina e a um respeito profundo pelo desconhecido. Os rituais proibidos não eram uma curiosidade, entende? Era uma tentativa de negociar com esse poder? Exato. Uma expressão de uma cultura que viu o sobrenatural não como metáfora, mas como uma força que podia ser apaziguada, barganhada ou perigosamente provocada. Estudar essas narrativas é entender como uma sociedade inteira lidava com a ansiedade, com a morte e com a busca por controle num mundo incerto. E a análise termina dizendo que esse passado não morreu, né? Que ele ainda ecoa no Japão de hoje. Exatamente. Essas histórias, passadas de geração em geração, moldaram tabus e crenças que persistem. A fama de Aokigahara é o exemplo mais óbvio. Com certeza. Mas vai além. A forma como o cinema, o mangá, o anime japonês retratam o horror, com essa ênfase no terror psicológico, na maldição que se espalha, tem raízes diretas nessa visão de mundo do período Edo. Entender essas narrativas sombrias é como fazer uma psicanálise da cultura japonesa. Resumindo a nossa conversa, então, fica claro que o período Edo era muito mais complexo do que aquela imagem de cartão postal de samurais e geishas. Debaixo da superfície de paz e ordem, havia um Japão movido por segredos, medos e uma relação bem complexa com o sobrenatural. Sim. E a linha que separava o mito da realidade era, para eles, bem mais tênue do que a gente imagina. E essa é a grande lição. O folclore, muitas vezes, tem raízes em experiências reais, ou pelo menos em medos muito reais. O sobrenatural, para as pessoas daquela época, era tangível. Certo. E os temas que surgem disso são universais. O medo como um motor da sociedade, o fascínio pelo inexplicável e a eterna busca humana por algum tipo de controle sobre o que a gente não pode ver. São esses elementos que nos conectam diretamente com aquelas pessoas de 400 anos atrás. E a conclusão do material nos deixa com uma provocação. A análise sugere que, ao estudar essas histórias sombrias, não aprendemos só sobre os espíritos do passado, mas sobre a natureza humana. Isso me leva a uma última pergunta para a gente refletir. Quais são os medos não ditos e os rituais proibidos da nossa própria época? Quais são os nossos sistemas de poder paralelos, as coisas em que a gente deposita fé quando a ordem visível falha, e que as futuras gerações vão um dia investigar para tentar nos compreender?